Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe muito o nosso dia, abençoe esse início de semana, mais uma segunda-feira e mais uma oportunidade de entregarmos tudo para Deus, colocar Ele como centro da nossa vida, como a palavra nos ensina, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Que nós possamos entregar o nosso dia, a nossa semana, buscar primeiro a Ele, sabendo que quando temos Ele como centro da nossa vida, todas as coisas elas se resolvem com mais facilidade e se resolvem com a direção de Deus. E hoje Deus tem uma palavra especial aqui para o nosso coração, tenho certeza que vai nos ajudar a direcionar nesse início de semana, e que fala: você ainda está tentando viver com o que Deus mandou você deixar? Tenho certeza que vai nos fazer refletir bastante sobre os apegos que nos atrasam por muitas vezes. Mas antes de iniciar o devocional, quero te dar as boas-vindas. Você que está aqui hoje pela primeira vez, que de alguma forma chegou até aqui. Tem vários devocionais aqui que você pode assistir, que eu tenho certeza que vão te ajudar. E todos os dias às 6 da manhã tem um novo aqui, se você quiser acompanhar todos os dias. Então se inscreva aí, ative o sininho da notificação na opção todas. E também quero pedir para vocês curtirem esse vídeo, porque assim ele alcança mais pessoas. Quanto mais pessoas serem alcançadas pela palavra, melhor o nosso mundo se torna. E agora eu quero que você decrete aqui nos comentários, escreva com fé, como um decreto para sua vida. E lembrando que quando a gente escreve, a gente dá legalidade no mundo espiritual. Porque a gente visualiza, a gente consegue ter mais firmeza naquilo que a gente está escrevendo. A frase profética é: eu estou deixando o que me atrasa para viver o novo que Deus preparou. Vou repetir para você escrever: eu estou deixando o que me atrasa para viver o novo que Deus preparou. Amém? Às vezes, o que está te impedindo de avançar não é o peso do que te fizeram, mas o peso daquilo que você se recusa a deixar. Há momentos na caminhada com Deus em que o maior inimigo do propósito não é o diabo, mas o apego ao passado. Gente que já devia ter ido embora e você ainda tenta segurar. Lugares que Deus já fechou a porta, mas você ainda olha pela fechadura. Há quem esteja tentando viver hoje com o que Deus encerrou ontem. E isso não é viver, é sobreviver. O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito demorou muito mais para sair de dentro deles. E essa é uma das maiores tragédias espirituais. Sair fisicamente, mas permanecer mentalmente preso ao que já foi. Deus abriu o mar, enviou maná, fez brotar água da rocha, mas bastou uma dificuldade e eles diziam: melhor seria termos ficado no Egito. Apegos emocionais, memórias seletivas e uma fé limitada faziam com que eles quisessem voltar ao que era opressivo só porque era conhecido. E esse é o grande perigo. A gente prefere o conforto da prisão do que a incerteza da promessa. Muitos não vivem o novo porque ainda tentam manter vivo o velho. Ló foi tirada de Sodoma, mas a mulher de Ló não conseguiu deixar para trás. Ela olhou, e aquele olhar revelou o que ainda estava dentro dela: saudade do que Deus queria destruir. O apego a Sodoma transformou seu corpo em uma estátua, paralisou o seu destino. A Bíblia não diz que ela correu de volta, só que ela olhou. E às vezes basta um olhar insistente para aquilo que Deus disse acabou para você estagnar. Quantas vezes Deus precisa repetir que não é mais ali? Quantas vezes Ele vai precisar permitir desconforto para você perceber que já passou do tempo de se mover? O apego pode atrasar, mas a omissão pode destruir. As consequências de não se posicionar, de adiar decisões, de seguir sem fé, são sempre mais devastadoras do que o risco de obedecer. O rei Saul perdeu o trono por se recusar a obedecer por completo. Ele quis preservar o que Deus mandou destruir. E o profeta Samuel disse: obedecer é melhor do que sacrificar.
Tem coisas que você não deveria mais estar tentando recuperar. Relacionamentos, ciclos, hábitos, padrões de pensamento, tudo que Deus já mostrou que não pertence ao seu futuro. Seguir insistindo em manter o que já deveria estar enterrado é cavar a sua própria estagnação. E muitas vezes não é falta de oportunidade que te prende, é falta de coragem para romper. A fé também é renúncia. Fé não é só declarar bênçãos, é também soltar o que parece bom aos olhos, mas que não se alinha com a direção de Deus. O jovem rico teve um encontro com Jesus. Ouviu a proposta da vida eterna, mas não conseguiu deixar o que possuía. Apegado às suas muitas riquezas, virou as costas para a oportunidade de ser discípulo do Salvador. E o mais triste, Jesus não foi atrás. Tem momentos em que Deus te apresenta o caminho, mas Ele não vai te forçar a andar. Vai de você. Ele já deu a direção. Agora é a sua vez de decidir obedecer. Seja honesta comigo mesmo. Tem alguma área da sua vida, consigo mesmo, tem alguma área da sua vida que você sabe que já deveria ter deixado? Uma pessoa, um relacionamento, uma ideia fixa, uma zona de conforto, um comportamento que já está te afastando de Deus? Deus não vai colocar algo novo em mãos que ainda seguram o velho. Não há avanço sem desprendimento. O chamado exige movimento e o movimento exige coragem. Deus está dizendo hoje: eu não mandei você parar. Eu te tirei de lá por um motivo. Agora avance. Você precisa se posicionar, precisa agir, precisa fazer o que tem que ser feito. Ainda que doa, ainda que pareça perda, obediência nunca é perda, é plantio. Quem obedece planta colheitas invisíveis que florescem no tempo de Deus. Amém, amém e amém. Que palavra poderosa para iniciar a nossa semana e lembrar, pensar em cada área da nossa vida, seja na vida financeira, seja na vida profissional, seja na vida familiar, relacionamentos, onde quer que seja. Vamos fazer uma análise, uma reflexão na nossa vida para começar essa semana e ver aonde tem coisas que a gente está pegado, que a gente não está soltando, e não só que a gente está andando para trás, mas que a gente está olhando para trás e não para de focar naquilo que Deus já falou que nós não devemos mais olhar, porque isso nos impede de ir para frente. Que nós possamos olhar para frente e entender que as portas que Deus fechou, elas não servem para nós. Ele sabe o que é melhor para nossa vida, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos orar juntos? Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Pai, eu reconheço que muitas vezes tentei manter vivo o que o Senhor já encerrou. Nos perdoa, Pai, pelas vezes em que nós insistimos em ciclos, em pessoas, em lugares, em hábitos que nos afastam do Teu plano. Ajuda, Pai, a soltar, a deixar ir, a nos desprender do que já não faz parte do que o Senhor tem para nós. Nos ensina a obedecer também, Pai, com fé, nos posicionar com coragem e não retroceder por medo, por apego. Hoje, Pai, nós declaramos que estamos prontos para viver o novo do Senhor. Que nenhuma lembrança, nenhuma saudade, nenhum medo nos impeça de obedecer. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Amém, amém e amém. Hoje teve participação especial aqui dos meus cachorros que resolveram aparecer durante o nosso devocional. Mas tenho certeza que ainda assim foi uma bênção, que Deus te direcionou. E também envie para quem você sentir no coração agora que precisa dessa palavra, que precisa dessa direção de Deus. Você vai ser um canal de bênção e ela volta ainda maior para você. Deus abençoe muito seu dia e amanhã nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres.